Eu recuperei a visão há 3 dias, mas não contei a ninguém. Eu precisava saber quem realmente estava ao meu lado quando eu não tinha nada além de escuridão. E, para minha surpresa, descobri a verdade sobre as pessoas que me cercavam. Mas quem mais me surpreendeu foi a Aurora. Ela achava que eu ainda estava na escuridão. Mal sabia ela que eu já podia ver cada gesto de amor que ela me dedicava em segredo. Eu possuía tudo que o dinheiro podia comprar, até que um acidente me deixou completamente cego. Histórias e Amores apresenta O milionário cego se apaixonou por sua empregada. De onde você assiste ao vídeo? Adrian tivera traumatismo craniano e uma lesão que, segundo os médicos, poderia ser temporária. Poderia. Ele passou a odiar aquela palavra. Poderia voltar a enxergar. No hospital, ao lado do leito, uma mulher elegante segurava sua mão. Vivienne Laurent, sua noiva. Eu estou aqui, querido. E vou continuar aqui. Ele apertou levemente os dedos dela. E naquele momento ele acreditou naquelas palavras. Talvez Vivienne também acreditasse. Mas algumas promessas são fáceis quando ainda não sabemos quanto custará cumpri-las. Quando Adrian voltou para casa, transformou a mansão numa extensão de sua revolta. Não preciso de ajuda. Sei andar sozinho. Não toque em mim. Foi o que disse ao primeiro, ao segundo e ao terceiro enfermeiros. Em menos de 2 semanas, 3 profissionais haviam desistido. Vivienne aparecia às vezes. Dizia que não aguentava vê-lo naquele estado. Ele compreendia, ou tentava compreender. Adrian geralmente estava sozinho, mergulhado no silêncio ou na irritação, porque quase sempre surgia um compromisso urgente para Vivienne atender. Foi nesse momento que Aurora chegou. Ela não tinha qualquer intenção de mudar a vida de Adrian Keller. Precisava apenas de um emprego para se sustentar e pagar o aluguel de seu pequeno apartamento no subúrbio. A governanta, a senhora Margaret, explicou as regras no primeiro dia. O Sr. Keller sofreu um acidente. Não gosta que sintam pena dele. Eu também não gostaria, senhora Margaret. Evite conversas desnecessárias. Não mova objetos de lugar. Nunca deixe nada no caminho. E se ele estiver irritado, Saio de perto ou fico? recomendo fortemente que saia, senhorita Aurora. A Aurora sorriu. Parecia simples, mas não era. Descobriu isso naquela mesma tarde. Entrou na biblioteca acreditando que estivesse vazia. Adrian estava perto da janela. Mesmo sem enxergar, havia algo intimidante naquele homem alto, de ombros largos, cabelos escuros e postura rígida. Aurora parou. Ele imediatamente percebeu.
Por que está me incomodando? Quem está aí? Eu sou a Aurora, a nova funcionária. Mandaram outra funcionária para me aborrecer? Ela olhou ao redor. Havia uma xícara quebrada no chão. A Aurora pegou a vassoura. Naquele momento, ela observou que, pelo estado daquela xícara, provavelmente houve uma anterior. Ele ficou em silêncio. Ela começou a recolher os pedaços. Não preciso que faça isso agora. Assim que terminar, sairei, senhor. Eu mandei você sair agora. E eu estou tentando evitar que o senhor pise num pedaço de porcelana. Adrian permaneceu imóvel. Ninguém falava com ele daquela maneira. Na manhã seguinte, a Aurora encontrou outra xícara quebrada. No terceiro dia, um vaso. No quarto, não encontrou mais nada quebrado. Adrian começara a perceber que quebrar coisas não impressionava aquela mulher. Ela simplesmente limpava. Também não demonstrava pena. Quando ele errava a distância da cadeira, a Aurora não corria para segurá-lo. Quando precisava de ajuda, esperava que ele pedisse. E quando ele se recusava a pedir, às vezes deixava que batesse a canela. Você viu isso acontecer e não me disse nada? Vi. O senhor afirmou ontem que conhece perfeitamente esta casa. Você tá rindo de mim, Aurora? Não estou, senhor. Eu não estou rindo. Está sim. Eu sei que está rindo de mim. O senhor não pode provar isso. Foi a primeira vez que Adrian sorriu depois do acidente. Um sorriso mínimo, mas a Aurora viu. E alguma coisa dentro dela também sorriu. Viviane percebeu a mudança antes de todos. Entrou na biblioteca certa tarde e encontrou Adrian sentado junto à janela. Adrian, hoje você parece estar melhor. Com licença, eu trouxe o seu café. Aurora, você pode entrar. Fico feliz que você tenha trazido o meu café. Adrian virou imediatamente o rosto. A jovem entrou. Viviane ficou surpresa por Adrian perceber que a empregada estava entrando na sala. Adrian, como você sabia que era ela? Os passos. Eu conheço o som dos passos dela. Cuidado, está quente. Coloquei a xícara sobre a mesa exatamente onde a sua mão costuma procurá-la. Você conhece os passos dos funcionários agora? Não de todos os funcionários. Eu reconheço os passos dela. Foram apenas algumas palavras ditas por Adrian e nada mais. Mas Viviane sentiu alguma coisa desagradável dentro do peito. Vamos dar um passeio no jardim, Viviane? Quero respirar o ar da manhã.
Justamente agora que marquei com meu personal? Deixa para outro dia, tá bem? Agora eu preciso ir. Então, naquela tarde, ele decidiu caminhar pelo jardim, sozinho. Aurora o observou da varanda. Adrian dizia conhecer cada metro daquela propriedade e recusou novamente a bengala. Ela não interferiu, até perceber que caminhava diretamente para os degraus próximos à fonte. Pare! Você vai se machucar. Há 3 degraus diante de você. Fique calma. Eu sabia disso, Aurora. Claro que você sabia, Adrian. Eu sabia sim. Você duvida disso? Então, você estava planejando ir de cabeça? O que você gosta de fazer nas suas horas de folga, Aurora? Nas minhas horas de folga, gosto de ir até uma pracinha perto de onde moro para ver as crianças brincando no parquinho. Como você é? Eu gostaria de saber como você é, Aurora. Como assim? Você me pergunta como eu sou? Sim. Como é o seu rosto, Aurora? Meu rosto é normal. 2 olhos, um nariz, uma boca. Essa descrição é inútil. Qual é a cor dos seus olhos? Meus olhos são verdes claros. E o seu? Cabelo é de que cor? É comprido? Meu cabelo é castanho escuro. Eles são um pouco abaixo dos ombros. E a sua altura? Estou tentando imaginar você. Você está parecendo um menino de 3 anos. Já é tarde. Vamos voltar. Nos poucos dias que Viviane aparecia, começou a perceber uma sutil mudança no comportamento de Adrian. Ele estava menos aborrecido, e ela viu algo que não via há muito tempo e que a deixou desconfiada. Ele estava sorrindo para Aurora, a empregada dele. A recuperação começou numa manhã qualquer. Adrian acordou e percebeu alguma coisa diferente. Não era uma imagem, era uma claridade. Uma pequena diferença entre a escuridão e alguma coisa que parecia existir além dela. O médico foi chamado. Os exames confirmaram. Parece que há algum sinal de atividade ocular. Então eu vou voltar a enxergar, doutor? Ainda não posso prometer. Mas há uma resposta neurológica positiva. Você está chorando, Aurora? Não estou chorando, Adrian. Você mente muito mal. Eu estou muito feliz com a palavra do médico. Eu também estou esperançoso. Viviane observou os dois. Ninguém percebeu quando seu sorriso desapareceu. Nas semanas seguintes, Adrian começou a enxergar sombras, depois contornos. Aurora se transformou primeiro numa silhueta. Adrian não contou, queria esperar. Queria que a primeira vez que realmente visse seu rosto fosse uma imagem inteira.
Mas aconteceu antes do esperado. Ele estava sentado perto da janela numa manhã quando a Aurora entrou com o café. Ela colocou a bandeja sobre a mesa. Adrian percebeu as cores. O vestido era azul claro. Os cabelos eram castanhos escuros, quase pretos. E então o rosto, ainda ligeiramente desfocado. Mas era ela, Aurora. Ele parou de respirar por um instante. Ela não percebeu. Aproximou-se para ajeitar a almofada atrás dele. Adrian viu seus olhos, seu sorriso. Ela era completamente diferente da mulher que imaginara. E exatamente como deveria ser. Linda. Está tudo bem com você, Adrian? Sim. Tá tudo bem. Aurora. Tem certeza que está tudo bem? Você tá tão quieto. Tenho. Está tudo muito bem comigo hoje, Aurora. Não contou. Naquele primeiro dia, não contou porque estava assustado. No segundo, porque queria ter certeza. No terceiro, aconteceu uma coisa inesperada. A Aurora entrou na biblioteca acreditando que ele não pudesse vê-la. Colocou o café sobre a mesa. Adrian permaneceu imóvel. Ela olhou para ele, sorriu, então levantou discretamente as mãos e fez um pequeno coração com os dedos. Adrian quase engasgou. A Aurora imediatamente voltou ao trabalho. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Mandou um beijo silencioso. Adrian precisou morder o interior da bochecha e, quando a porta fechou, sorriu. Um sorriso inteiro. A partir daquele momento, Adrian descobriu uma Aurora que talvez jamais tivesse conhecido. Quando acreditava não estar sendo vista, ela fazia caretas, revirava os olhos quando ele reclamava. Arrumava seus cabelos. Às vezes ficava simplesmente parada olhando-o. E havia os corações, pequenos, ridículos, maravilhosos. Adrian passou a esperá-los. Certa manhã, resolveu provocá-la. Onde você está, Aurora? Você tá aqui? Ela franziu o nariz, olhou para os lados, depois fez uma careta enorme. Foi naquele dia que Adrian compreendeu. Não estava apenas encantado por Aurora, estava apaixonado. E se apaixonara por ela quando ainda vivia na escuridão. Porém, havia outra pessoa que também percebeu isso e resolveu se vingar. Vivienne. 2 dias depois, chegou à mansão usando o bracelete antigo de diamantes. Mostrou-o à governanta. Comentou sobre ele durante o almoço. Falou que pertencera à avó. Depois deixou-o propositalmente no escritório de Adrian. Esperou a Aurora entrar para organizar a sala. Quando a jovem saiu, Vivienne recuperou o bracelete. Mais tarde, encontrou o avental de Aurora na lavanderia. Colocou a joia dentro do bolso e esperou. Naquela noite, anunciou o desaparecimento. Minha joia sumiu. Foi da minha avó. Quem esteve no escritório? Eu arrumei o escritório hoje, mas não vi nenhuma joia. Talvez devêssemos verificar todos os funcionários. Meus funcionários não são ladrões, Viviane.
Você deve ter deixado cair por aí. Não deixei. Então verifique apenas quem entrou no escritório. Pode me examinar. Não tenho nada a esconder. Meu Deus! Você roubou a minha joia! Eu não coloquei isso aqui. Eu não roubei essa joia. Acredite em mim. Quero que você mande que ela seja presa. Ninguém chamará a polícia. Aurora, deixe a casa por esta noite. Espere até amanhã, por favor. Você me fez acreditar que me conhecia. Você não me conhece nem merece me conhecer, Adrian. Na manhã seguinte, pediu os registros das câmeras internas dos corredores. Uma imagem mostrava Viviane entrando na lavanderia, sozinha. Outra mostrava-a saindo poucos minutos depois. Adrian assistiu 2 vezes. Depois pediu que Viviane fosse chamada. Ela chegou sorrindo. Encontrou sobre a mesa o bracelete. Ao lado dele, o anel de noivado. Viviane parou. O nosso noivado acabou. E agora estou vendo muitas coisas que deveria ter visto antes. Você está enxergando? Eu fiz tudo isso porque amo você. Você fez isso porque percebeu que eu amava outra mulher. Quando eu mais precisei de alguém, você só estava por perto quando era conveniente. A Aurora ficou quando eu não tinha nada a oferecer além da pior versão de mim mesmo. Você vai se arrepender e vai vir correndo me pedir para voltar. Ela saiu e a Aurora não voltou. Adrian esperou um dia. No segundo, foi ao apartamento dela com um buquê de flores e uma caixinha de joia nas mãos. Ao abrir a porta, assustou-se ao ver que Adrian caminhava diretamente até ela, sem óculos, sem bengala. Os olhos acompanhavam cada movimento. A Aurora percebeu. Você está enxergando. Há quanto tempo você está enxergando? Eu comecei a ver há alguns dias antes da história da joia. Você viu os corações e os beijos jogados no ar? Ela colocou a joia no seu bolso. Há gravações que provam tudo. O noivado acabou. O problema não foi você não ter visto a gravação. Foi você ter escolhido acreditar nos seus olhos e não no que vivemos enquanto você estava no escuro. Naquele tempo, você enxergava melhor o meu coração do que agora. Ela fechou a porta e ele ficou ali sozinho. Isso demonstrou que nenhuma flor, nenhuma joia compraria o perdão dela. Era comum ele se sentar em uma praça próxima ao apartamento dela, pois ela lhe disse que gostava de ir ao parque olhar as crianças brincando. De longe, eles se veem. Entre os dois surge uma criança que olha para ela e faz um coração com as mãos. Ele também faz um coração com as mãos e joga um beijo no ar. Ela percebe que ele guardou aquele detalhe, o gesto que ela achava que ele nunca tinha visto. Às vezes, a vida nos tira a visão para que possamos aprender a enxergar com o coração. O amor verdadeiro não precisa de provas, apenas de fé.
Você perdoaria uma pessoa que não acreditou em você se o amor fosse verdadeiro? Me conte aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu gostei e se inscreva no Histórias e Amores, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.